Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para os nossos corações e eu dei um tema a essa palavra. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Esta é uma palavra de salvação, uma palavra de exortação, uma palavra necessária para o momento, para o tempo do fim que estamos vivendo. É hora de colocarmos a nossa vida em ordem com Deus, porque nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta do Senhor. Em breve, muito em breve, a porta da graça vai ser fechada e não podemos ficar do lado de fora. Para dar início, nós vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 ao 27. Vamos ler então o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nesse texto que lemos, Jesus nos fala de dois tipos de pessoas. E ele usa de elementos comuns às nossas vidas, pois sabemos que uma casa não se constrói sobre areia, e sim sobre a rocha, sobre uma fundação sólida, sobre um alicerce bem feito, firme. E Jesus olha para a multidão e diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, eu comparo a um homem insensato, imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia, e vindo a chuva provocou as correntezas das águas, e vindo sobre ela derrubou. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, que as cumprem, eu comparo a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, e que pode vir as chuvas, correr os rios, vir sobre ela as correntezas desta vida, que ela vai permanecer de pé, firme, inabalável, nada pode derrubá-la. Com essa comparação feita por Jesus, e olhando para as igrejas de hoje, percebemos que elas estão cheias de muitos ouvintes e de poucos praticantes. De pessoas que até gostam de ouvir as pregações, de ouvir a palavra, mas que são incapazes de criar um vínculo, uma aliança, de ter um relacionamento pessoal com ela. São pessoas que não permitem que a palavra entre em seus corações para produzir mudanças. Pessoas que não levam o Evangelho a sério, que não levam Deus a sério. Meus irmãos, nós podemos até não levar Deus a sério, mas Ele nos leva a sério. Nós podemos até não levar a palavra dele a sério, mas Ele vai nos julgar segundo o que nela está escrito. O que tem faltado aos cristãos da nossa geração é compromisso com a palavra, viver em conformidade com ela. Nós não podemos ter vida com Cristo se formos apenas ouvintes da palavra e não praticantes. É muito fácil uma pessoa dizer: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu oro, eu canto, eu louvo, eu procuro estar presente em todos os cultos. Mas quando olhamos para o seu estilo de vida, para o seu modo de ser, de viver, para as palavras que saem da sua boca, para as suas atitudes, para o seu comportamento em casa, na rua, no trabalho, nós percebemos que as suas ações são completamente contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, Jesus disse: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos ensino? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus também disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Jesus estava ali no meio daquele povo, e conhecendo os seus corações, vendo que eles viviam na mentira, que viviam apenas de palavras, disse a eles no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6, bem profetizou o profeta Isaías a respeito de vós, hipócritas. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitos ouvem falar de amor, mas praticam ódio, o desamor, o egoísmo. Muitos ouvem a respeito de santidade, mas praticam a promiscuidade, a imoralidade,
a mentira, o engano, a hipocrisia, a falsidade, a desonestidade. Muitos ouvem a verdade, mas vivem uma vida de mentira. Ouvem dizer que devemos nos apartar do mundo, mas fazem aliança com ele todos os dias. Será que não estamos honrando a Deus somente com os nossos lábios? Onde está o nosso coração? Será que não está no mundo, nas coisas desta vida, em seus prazeres, no pecado? Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A palavra de Deus está muitas vezes na nossa boca e não nos nossos corações. É inútil, é em vão ter Jesus na boca e o mundo no coração. Não é isso que tem acontecido com essa geração? A geração da volta do Senhor. Meus irmãos, nós somos a geração privilegiada, a geração do arrebatamento da igreja, a geração que verá o momento mais sublime e glorioso da história da humanidade. Quantos profetas e servos do Senhor não desejaram viver este momento? Estarem vivos e poderem ser arrebatados, encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, sem passar pela morte física. E o que temos feito com isso? Negligenciamos, fazemos pouco caso, não estamos nem aí, e vamos levando a nossa vida como cristãos mundanos, amando este mundo e as coisas deste mundo, ao ponto de muitos não desejarem a volta de Jesus, não desejarem que ele venha. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, nos diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É impossível seguir a Cristo tendo amizade com o mundo. Não tem como você estar casado com sua esposa e estar de papinho ou flertando com outra mulher, ou a esposa com outro homem. Isso é adultério. Muitos dizem estar com Jesus, mas de olho no mundo, desejando o mundo, paquerando o mundo, relacionando com o mundo, amando o mundo, fugindo da palavra. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitos querem viver uma vida dupla, com um pé no mundo e outro na igreja. Pessoas que vivem embaraçadas com as coisas deste mundo e acham que podem viver um duplo relacionamento. Relacionar com Deus e, ao mesmo tempo, relacionar com o mundo. Mas Deus não aceita isso. Aliás, Deus odeia isso. Esses são aqueles que a palavra de Deus chama de adúlteros e adúlteras por serem infiéis ao relacionamento com Deus. São pessoas que ouvem a palavra, mas não há arrependimento. Não há conserto, não há mudança de vida, de caráter. São apenas ouvintes da palavra e não praticantes. São pessoas que não querem ter compromisso, não querem ter um relacionamento de fidelidade com a palavra, com a verdade, com Cristo. Meus irmãos, o que Deus espera de nós é que sejamos fiéis a Ele, a Sua palavra, que tenhamos um coração totalmente voltado para Ele, entregue a Ele, somente a Ele, sem reservas, um coração disposto a obedecê-lo e obedecê-lo em tudo. O que Deus quer de nós é que a Sua palavra faça parte das nossas vidas, do nosso dia a dia. Meus irmãos, Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, com a Sua palavra. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e vê-la assim como o salmista via: lâmpada para os meus pés é a Sua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a nossa bússola, é ela que nos orienta, que nos direciona, que nos mostra o caminho certo a seguir. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, morremos para nós mesmos. E a partir deste momento, já não cabe a nós mais decidir nada. É Cristo quem decide por nós. Vocês já viram um morto decidir alguma coisa? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, disse: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantas vezes já ouvimos esse versículo e não o damos importância? Fingimos que não é conosco, que não nos diz respeito. Quantas vezes mais teremos que ouvir esse versículo para admitirmos que nossa vida não nos pertence mais?
porque não podemos andar por aí achando que temos vida em nós mesmos. Meus irmãos, a nossa vida é Cristo. Ele é a vida, Ele é o nosso respirar, o nosso fôlego de vida. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, não cabe mais a mim nem a você decidir coisa alguma. É a palavra, é a verdade, é Cristo quem decide tudo por nós. Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Tudo que você vai decidir, você pede orientação a Ele, você consulta a sua palavra. Se não, é porque a palavra de Deus está do lado de fora do seu coração e não do lado de dentro. É porque você está sendo apenas ouvinte da palavra e não praticante. Deus só age na vida do homem, só pode mudar o coração do homem quando ele permite ser mudado. Quando o homem permite que a palavra entre no seu coração, é que ela pode produzir mudanças. Que ele pode ser mudado, transformado, nascer de novo e assim vencer o pecado. Por isso o salmista, no Salmo 119, versículo 11 e 12, disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus mandamentos. O salmista está dizendo: Senhor, quando a sua palavra está do lado de dentro do meu coração e não do lado de fora, ela me transforma, me satisfaz. Satisfaz a minha alma e não me deixa pecar. Meus irmãos, a nossa vida só pode ser mudada, transformada, de dentro para fora. Tem muita gente que coloca a palavra de Deus aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 na cabeceira da cama, sob um criado mudo ou na sala, em cima de um móvel qualquer, como uma forma mística religiosa. Isso porque suas vidas não sofreram uma mudança, uma transformação de dentro para fora. São apenas meros religiosos que frequentam um templo religioso, mas que nunca permitiram que a palavra entrasse em suas vidas para produzir mudanças. A Bíblia nos fala de Nicodemos. Nicodemos era membro do Sinédrio, mestre em Israel, estudante, intérprete e doutor da lei. Ele estava em todas as reuniões nas sinagogas, ele entregava o dízimo de tudo, ele se vestia e guardava o sábado de uma maneira perfeita. Ele cumpria todas as leis perfeitamente, ao pé da letra, um exemplo em religiosidade. Mas quando ele se deparou com Jesus, Jesus disse a ele: Nicodemos, não fique admirado se eu te disser que é necessário que você venha nascer de novo. Porque tudo isso que você vive, Nicodemos, é uma roupagem, é o exterior, é o que fica do lado de fora. É para que as pessoas vejam. Tem muitas pessoas que quando saem de casa, pegam suas asas de anjo, colocam nas costas e vão para a igreja. Quando retornam, pendura suas asas no mesmo cabide e volta às suas origens. Volta a viver segundo a sua vontade, os seus desejos, a viver da maneira que lhe apraz, da melhor maneira que lhe apraz, longe da presença do Senhor. Perto dos irmãos, demonstra ser uma pessoa, mas quando está longe, é outra pessoa completamente diferente. Vivem de uma roupagem, vivem do exterior, porque dentro dos seus corações não existe uma palavra norteando as suas vidas. Certo dia, um homem tendo se convertido, aceitado ao Senhor, começou a convidar as pessoas para ir com ele aos cultos, e passando em frente à sua casa, próximo à sua, viu um senhor na varanda, assentado em uma cadeira de balanço. Chegou até ele e o convidou para ir ao culto. E o Senhor respondeu a ele: meu amigo, hoje não, outro dia eu vou com você. Passados uns dias, voltou a convidá-lo, e ele disse: hoje não, hoje eu estou lendo um livro. E foi assim por dias, e a resposta era sempre a mesma: hoje não, eu estou lendo um livro. E aquele irmão foi ficando intrigado com aquela resposta. E passados uns dias, ele disse: hoje eu vou convidá-lo novamente. E se ele der a mesma desculpa, eu vou perguntar que livro é aquele que ele tanto lê. E aquele senhor já sabia os dias dos cultos e dos horários de tanto o irmão lhe convidar. E quando o irmão passa em frente à sua casa e o convida, ele disse: hoje eu vou com você. Eu terminei de ler o livro. E aquele irmão, no caminho para a igreja, disse àquele senhor:
O Senhor não leva a mal não, mas eu estou curioso para saber que livro é aquele que o Senhor estava lendo. Ele respondeu: o livro da sua vida. Eu pude perceber durante todos esses dias a sua transformação. Pude ver uma mudança em você, seu comportamento era um e hoje é outro, completamente diferente. Agora vejo que você é uma pessoa totalmente transformada. A sua mudança me levou a querer mudar também, a ser diferente, ser outra pessoa, assim como você é hoje. Se você conseguiu, se você mudou, eu também posso mudar. Por isso eu resolvi te acompanhar a partir de hoje. Meus irmãos, nós precisamos ser a Bíblia aberta para o mundo. Nós precisamos ser a Bíblia aberta. Não importa onde estivermos, seja em casa, seja no trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, na escola, não importa o lugar. Nós temos que ser luz entre as trevas. Nós temos que refletir o brilho da glória do nosso Deus. As pessoas, quando olhar para nós, têm de ver algo diferente, algo que lhes chame a atenção, algo que elas desejem, algo que desperte nelas o desejo de mudança. Um certo pregador disse uma vez: prestem atenção, preguem o Evangelho e, se preciso for, use as palavras. Preguem o Evangelho e, se preciso for, use as palavras. Ele está dizendo com isso que o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver, o nosso testemunho como servos de Deus, seja a mais genuína pregação do Evangelho, muito mais do que as nossas palavras. E a palavra de Deus seja lida nas nossas atitudes, nos nossos olhos, nos nossos corações, para que alguém olhe para mim, para você, e diga, como aquela mulher sunamita disse ao seu marido a respeito do profeta Eliseu: meu marido, eu vejo que esse homem que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Porque os irmãos acham que o Espírito Santo fez questão de deixar registrado essa passagem? Porque é desejo do coração de Deus que venhamos ser santos, separados, distintos, diferentes do mundo. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sem santidade, meus irmãos, ninguém verá a Deus. A palavra nos diz que o propósito de Deus para todo homem é que venhamos a ser conforme a imagem do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós temos que carregar em nossas vidas a marca de Cristo, o brilho de Cristo, a marca de alguém que é salvo em Cristo. Ter um coração íntegro, sincero, perdoador, servidor, amoroso, não egoísta. Um coração livre da hipocrisia, da mentira, do orgulho, da vaidade. Um coração desapegado das coisas deste mundo. Um coração limpo. Um coração limpo de toda a imundícia do pecado. Um coração irrepreensível. Um coração que agrada a Deus. Um coração que Ele possa contemplar, desejar. Um coração que Ele apraz. Este é o coração do verdadeiro adorador, o qual Deus procura. O coração que eu adoro em espírito e em verdade, em palavras, em atos e pensamentos. Nós temos que deixar de ser apenas ouvintes da palavra e passar a ser praticantes. Nós temos que passar a permitir que a palavra de Deus entre em nossos corações, pois só assim ela poderá produzir mudanças em nossas vidas. Se formos apenas ouvintes da palavra e não praticantes, estaremos sendo pedra de tropeço para o nosso próximo, para as pessoas que nos cercam. Aquele que ouve a palavra e que faz tudo ao contrário, ele se torna pedra de tropeço, porque as pessoas vão olhar para ele, para as suas atitudes e dizer: se isso for crente, eu prefiro ficar onde estou. Eu prefiro continuar no mundo. Tem pessoas que dizem ser crentes, mas têm comportamentos pior do que as pessoas do mundo. Não conseguem dar testemunho porque nunca permitiram que a palavra entrasse em seus corações para produzir mudanças. Quando alguém chega próximo a pessoas assim, que dizem ser crentes, procurando uma palavra de conforto, de esperança, de salvação, a única coisa que sabem dizer é: olha para Jesus, você tem que olhar para Jesus. É o mesmo que dizer: não olhe para mim não, porque de Jesus eu não tenho nada para te oferecer. A Bíblia nos diz, no livro de Atos, capítulo 3,
que Pedro e João, quando aproximaram do templo, um paralítico pede a eles uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disseram: olhe para nós, olhe para nós. Aleluias. Eles não mandaram que o paralítico olhasse para Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ser um endereço de Cristo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, disse para aquele paralítico: olhe para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, o que está dentro de nós, isso é que te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia nos diz que aquele homem se pôs sobre seus pés e começou a andar e glorificar a Deus. Pedro e João tinham dentro de si tudo aquilo que aquele homem precisava: a misericórdia, o amor de Deus, a esperança, a cura, a vida. Eles tinham Jesus dentro de si. O problema hoje é que muitos têm ouro, têm prata, têm muitas outras coisas, mas lhe falta o principal. Falta azeite, falta o Espírito Santo, falta a presença de Deus, falta Jesus em suas vidas para oferecer ao mundo. Para dizer a quem está no mundo: seja curado, seja livre, seja liberto, levanta e anda, venha para fora, saia deste túmulo, saia deste estado de morte que você se encontra, e venha para a vida eterna, venha para Jesus. É isso que o mundo está precisando, e é isso que nós, como cristãos, precisamos ter para oferecer a Ele. Não é errado, meus irmãos, ter ouro, não é errado ter prata, não é errado ter bens. O errado é não sermos o endereço de Cristo, é estarmos vazios da sua presença, é não ter nada de Jesus para poder oferecer ao necessitado, ao nosso próximo. Um certo pastor, muito humilde, de uma pequena congregação em uma pequena cidade, estava ali em seu quarto orando e ele disse ao Senhor: Senhor, eu estou te servindo, pregando o Evangelho, fazendo a tua obra, mas eu gostaria de perguntar ao Senhor uma coisa. Eu queria saber se o Senhor está mesmo na minha vida, porque eu posso estar fazendo a tua obra de uma maneira religiosa, de uma maneira que não esteja agradando ao Senhor. Portanto, me mostre de alguma forma se o Senhor está na minha vida ou não. Eu preciso saber, Senhor, não permita que eu continue nesta dúvida. E passados 1 hora, mais ou menos, alguém toca a campainha. Ele abre a porta da casa para ir até o portão, e de longe ele viu que era um senhor idoso, o qual nunca tinha visto antes e que estava ali para pedir ajuda. E quando ele termina de descer as escadas e chega até aquele senhor, o Senhor aponta para ele e diz: na hora que você estava descendo a escada, eu não vi você, eu vi Jesus descendo. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe, meus irmãos, Deus não espera a perfeição de ninguém. Até porque não tem como sermos totalmente perfeitos por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o que o Senhor espera de nós é um coração sincero, disposto a obedecê-lo. Eu e você precisamos ser o endereço de Cristo. Eu e você precisamos ser a Bíblia aberta para o mundo. Você está ali no local de trabalho ou em qualquer lugar e ali está uma Bíblia aberta. Miranda, você está dizendo que eu tenho que levar a Bíblia para todo lugar que eu for? Não, meu irmão. Eu estou dizendo para você ser uma Bíblia aberta. As pessoas precisam olhar para mim, para você e dizer: eu vejo Jesus na sua vida. Nós precisamos sair da mesmice espiritual para viver o sobrenatural com Cristo. Amém a Deus sobre todas as coisas. Obedeçam a Ele, obedeçam a sua palavra, pratiquem a justiça, façam o bem, amem o próximo, amem aqueles que os odeiam, que os perseguem, que não os quer bem. A palavra de Deus nos diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Quando temos a palavra de Deus dentro dos nossos corações, nós compadecemos daqueles que nos afrontam, que nos maltratam. Nós não olhamos para aquele que nos fere com desejo de vingança, com olhar de vingança, mas com olhar de amor. Quando Estevão estava sendo apedrejado,
No livro de Atos, capítulo 7, versículo 60, ele disse: Senhor, não atribua a eles este pecado. Quando Jesus estava ali na cruz, agonizando, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 24, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós temos de ser a igreja que vive o amor. Nós temos que ser a igreja que vive a palavra. Nós precisamos entender que temos um Senhor. E se temos um Senhor, nós somos servos. E servos é para servir, servir a Deus, servir uns aos outros. Estamos vivendo em um tempo onde o egoísmo tem tomado conta dos corações. O amor ao próximo tem se esfriado de uma maneira assustadora por causa da iniquidade, por causa do pecado. Jesus nos disse no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, que no fim dos tempos isso iria acontecer. E nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a sua volta. Estão tratando pessoas como se fossem coisas e coisas como se fossem pessoas. O homem está sempre querendo inverter o que nos ensina a palavra de Deus. Se Deus manda amar, a gente odeia, menospreza, fica indiferente ao sofrimento alheio. Quando as coisas não nos diz respeito e sim ao nosso próximo, nós temos a mania de ignorar. Pior do que ouvir a palavra e não praticar, é praticar totalmente o contrário daquilo que ouvimos, daquilo que aprendemos. Isso é rebeldia, e Deus odeia a rebeldia, o conhecer e não obedecer. Meus irmãos, vivam para Deus. Abandone a vaidade, o orgulho, a cobiça dos olhos, o apego às coisas deste mundo, porque nada disso provém de Deus, nada disso agrada a Deus. Deixem os vícios, as novelas, os programas imorais, os filmes. Restrinja, reduz o uso do celular, das redes sociais, da internet. Parem de perder tempo com aquilo que não é de proveito, com aquilo que não edifica, com aquilo que não vai te levar a nada, a não ser afastar de Deus. Parem de perder horas e horas alimentando de coisas que não agradam a Deus. Busquem mais a Ele, alimentem mais da sua palavra. Nós temos que desejar mais a presença de Deus, desejar Deus, ansiar por Ele. Assim como Davi disse no Salmos 42, versículo 1 e 2, assim como a corça anseia pelas correntes das águas. A minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Preguem o Evangelho em tempo e fora de tempo. Onde vocês estiverem, falem da cruz, falem de Jesus, falem do seu grande amor para conosco. Seja a palavra onde vocês estiverem, seja a Bíblia aberta para que as pessoas possam lê-la através das suas vidas, através do testemunho de um verdadeiro cristão que tem vida com Deus. Se nós estamos em Cristo, somos nova criatura, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações. Que a palavra de Deus habite dentro dos seus corações. Porque se esta palavra, meus irmãos, estiver do lado de fora dos nossos corações e não do lado de dentro, nós somos apenas ouvintes, nós somos apenas mais um perdido. Que venhamos a partir de hoje sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Desapegar das coisas deste mundo, dos seus prazeres, os quais são passageiros, e apegar a palavra, a verdade, viver em conformidade com ela. Desejar mais as coisas celestiais, as quais são eternas, as quais vão nos conduzir à vida eterna. O Senhor está às portas, o Senhor está vindo. Preparem a igreja para encontrar com o seu Senhor. Desejem o céu, anseiem por Ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Que esta palavra venha germinar em seus corações, crescer, florir e dar muitos frutos. Frutos que demonstrem arrependimento. Frutos para a honra e glória do nosso Deus. Não deixem de dar o seu like, compartilhar, deixar seu comentário, inscrever-se no canal para que o YouTube lhe avise assim que postarmos outros vídeos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade,
se Deus assim nos permitir.